A paz do Senhor para todos. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família, em nome de Jesus. Nós vamos aqui fazer uma meditação, é até uma continuação de uma outra da mensagem que nós já começamos a meditar nela em Mateus capítulo de número 14, do versículo 22 ao versículo de número 33. Agora aqui eu quero meditar em mais alguns versículos aqui juntamente com os irmãos. Agora, a partir do versículo de número 26, a Bíblia diz assim: E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me! E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Irmãos, aqui nós gravamos até um outro vídeo falando a respeito dos primeiros versículos aí. Se você não assistiu ele, você pode procurar aí e achar o outro vídeo também, da outra parte dos outros versículos. Mas aqui eu queria falar hoje, agora a partir desse versículo de número 26 aqui, que logo após Jesus ter ordenado aos seus discípulos que entrasse no barco e passasse para o outro lado do mar da Galileia, que ele subiu ao monte para orar, ele vai caminhando, isso passou o período de quase 12 horas, ele vai caminhando agora, à quarta vigília da noite, Jesus vai ao encontro dos seus discípulos e o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas. Lá em João, capítulo de número 6, vai dizer que eles tinham percorrido cerca de 25 a 30 estádios, ou seja, cada estádio sendo por volta de 180 metros, vai dar por volta de uns 5 quilômetros, mais ou menos, aproximadamente 5 quilômetros que eles já estavam dentro do mar. Então a Bíblia diz que o vento ele era ao contrário e os discípulos eles começaram a se apavorar porque o mar estava açoitado pelas ondas e o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, Jesus vai ao seu encontro caminhando por cima das águas. Mas só que quando Jesus vem ao encontro deles caminhando por cima das águas, a Bíblia diz que eles se assustaram dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Observa que eles estavam passando um momento de aflição, um momento de angústia, eles estavam açoitados pelas ondas, o vento era contrário. Jesus agora vem para socorrê-los, Jesus vem para lhe ajudá-lo, porém eles se assustam com Jesus. Irmão, quantas pessoas agora neste momento, elas estão passando por um momento de angústia, por um momento de aflição, por um momento de necessidade, por um momento de escassez, por um momento de frieza, por um momento de tribulação na sua família, no seu casamento, no seu trabalho, na sua vida financeira, na sua saúde. Só que Jesus, ele quer socorrer, ele quer abençoar, ele vai ao encontro dessas pessoas, porém, muitas das vezes, elas se assustam com Jesus. Elas acham que é um fantasma. Aqui, como os discípulos, eles acharam que é um fantasma. Para muitos, nesta hora, Jesus é um fantasma. Jesus ainda assusta muita gente. Para muitos, Jesus ainda assusta muita gente. Jesus quer abençoar, Jesus quer socorrer, Jesus quer estender as mãos, porém, para ela, Jesus é um fantasma. Ou seja, ela está com medo do que Jesus pode fazer na vida dela. Ela está com medo de perder os amigos, ela está com medo de perder a mulher, ele está com medo de perder a mulher, está com medo da reação do marido, está com medo da reação dos filhos, está com medo do que vai acontecer no seu trabalho, porém ela já está passando um momento de aflição, ela já está passando um momento de angústia,
ela já está passando um momento de escassez, ela já está passando um momento de necessidade, ela já está sendo atribulada, a sua vida não está boa, ela já está sendo açoitada pelo vento e pelo mar, o seu barco está quase naufragando, mas ela está assustada ainda com Jesus. Então nós aprendemos nesta palavra que muitas das vezes as pessoas precisam de Jesus, elas necessitam de Jesus, só que porém quando Jesus vem para lhe ajudar, para elas Jesus é um fantasma. Jesus para elas assusta, porque elas têm medo da reação de Jesus. Elas têm medo do que Jesus vai fazer na vida dela. Irmãos, Jesus ele vem para fazer o bem. Jesus ele vem para abençoar. Jesus ele vem para salvar, para libertar. Ele disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor da vida pelas suas ovelhas. Então Jesus ele veio para nos ajudar, para nos aliviar, para nos socorrer. Só que tem muita gente que está assustada com Jesus. Tem medo da reação de Jesus. Tem medo do que Jesus vai fazer na vida dela. E ela não consegue receber Jesus na sua vida, ela não consegue receber Jesus no seu barco, porque ela está com medo. Ela tem medo da mudança. Ela quer mudança, porém ela tem medo da mudança. Irmãos, se nós precisamos de algo, nós estamos necessitados de algo, queremos ser ajudados por Deus, queremos ser ajudados pelo Senhor, temos que aceitar a ajuda do Senhor. Temos que aceitar e não duvidar e nem tampouco temer do que Deus vai fazer na nossa vida. Porque o que Deus vai fazer, o que Deus faz na nossa vida, o que Ele tem feito em nossa vida, é só maravilhas e é só coisas boas. E Ele só tenta, a cada dia, Ele tem nos ajudado. Porém, muita gente ainda se encontra assustado com Jesus. O seu barco está sendo açoitado pelas ondas. Ela está quase naufragando. Ela está vendo que o vento é o contrário. Ela está vendo que o mar está revolto. Ela está passando um momento de aflição, seja em qualquer área da sua vida. Ela clama até mesmo por uma ajuda. Ela clama pelo socorro. Jesus está vindo por cima do mar. Ou seja, Jesus ele anda por cima do mar. Ele anda por cima da luta. A luta ela não atinge Jesus, por mais que a luta ela nos atinja, mas ela não atinge Jesus. Jesus é sobre a luta, Jesus é sobre o mar, porque Ele tem o poder de todas as coisas. E Ele vem ao encontro daquele que busca, daquele que clama. Porém, nós não podemos assustar com o seu trabalhar, com o seu agir. Porém, nós não podemos assustar com Ele e ao ponto de rejeitá-lo. Aqui os discípulos gritaram, é um fantasma. Ou seja, é uma coisa assustadora. Porque era uma coisa diferente. Porque muitas das vezes estava acostumado, até mesmo, muitos estão acostumados com o que está vivendo. Está passando por um momento difícil, mas está acostumado. E tem até mesmo medo da mudança. Tem muitos que têm medo da mudança, irmão. Tem muitos que nesse momento estão passando pelo momento de aflição, estão passando pelo momento de luta, querem melhorar, mas tem medo da mudança, tem medo do que Jesus vai fazer na vida deles. Então, se nós queremos melhorar, se nós queremos mudança, nós não podemos ter medo da mudança, porque isso é contraditório. Então, tem gente que tem medo de abrir a mão de algumas coisas para poder deixar Jesus operar na sua vida. Então, isso é medo da mudança. Tá? Então, tem gente que está até passando por situação difícil, mas ela tem medo da mudança. Então aqui a Bíblia diz que Pedro, o que Pedro fez? Pedro, ele, quando vê Jesus andando por cima das águas, ele diz assim, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Pedro, ele toma uma atitude de fé. É necessário tomar uma atitude de fé. Nesse momento aqui, Pedro representa aquelas pessoas que estão passando por uma aflição e elas agora clamam por Jesus e quando Jesus vem para elas vão ao encontro de Jesus. Agora observe só uma coisa, já estavam em perigo dentro do barco,
Pedro agora, logicamente, parece que ele vai correr mais risco ainda. Porque quando ele sai do barco, ele vai agora ficar fora do barco andando por cima das águas. Então, naquele momento, a fé dele foi grande demais. A fé dele foi grande demais porque era mais seguro ficar dentro do barco, né? Pelos olhos humanos, era mais seguro ficar dentro do barco. Mas Pedro toma uma atitude muito interessante. E ele fala: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Então é necessário querer a mudança. É necessário querer ir ao encontro de Jesus. Então agora aqui Pedro representa aquelas pessoas que saem ao encontro de Jesus. Só que é interessante que mesmo saindo ao encontro de Jesus, Pedro agora ele começa a andar por cima das águas. Mas a Bíblia diz que quando Pedro ele começa a olhar para o vento e para o mar, ele começa a afundar. Isso representa, irmãos, a nossa vida, que muitas das vezes, muitos indo ao encontro de Jesus, começam a olhar para o vento, começam a olhar para as provações, começam a olhar para as dificuldades e começam a afundar. Algumas pessoas, elas afundam e morrem afogadas. Por quê? Porque quando vê que o negócio está ficando ruim, não clama por Jesus, não busca Jesus. Muitas das vezes passarmos por um momento ali de aflições, momentos até mesmo de dúvidas, para nós somos humanos, às vezes podemos passar. Porém, que quando ele sente que está afundando, irmãos, porque aqui às vezes a gente pode até criticar. Pedro, ele olhou para as lutas, olhou para a dificuldade, olhou para o vento, olhou para o mar e começou a afundar. Porque isso realmente acontece com a nossa vida. Quando nós começamos a olhar para as provas, olhar para o vento, olhar para as dificuldades e deixar de olhar para Jesus, nós começamos a afundar. Só que isso, num sentido geral, praticamente é até mesmo humano. Só que o problema aqui não era simplesmente só o começo dali de Pedro afundar. O problema aqui é que muitas das vezes, afundando, muitos não clamam por Jesus. Esse que é o problema. Só que Pedro, quando ele sente que vai afundar, qual é a decisão dele? Senhor, socorre-me. Irmãos, se você sente que está afundando, se você sente que está naufragando, peça socorro a Jesus. Ainda que você não saiba, tem pessoas que acham que oração é falar aquelas palavras bonitas, é falar isso. Não. Se você pedir a Jesus socorro, isso já é uma oração. Se você já clamar a Jesus e pedir ao Senhor, Senhor, socorre-me. Não precisa falar muita coisa, não precisa falar coisas bonitas, mas sim aquilo que está realmente dentro do seu coração. Senhor, socorre-me. E quando ele fala, Senhor, socorre-me, Jesus estende a mão para ele. Louvado seja Deus. Então, quando nós clamamos pelo socorro do Senhor, o Senhor estende a mão para a gente. Mas observe só uma coisa, Jesus estende a mão para Pedro, mas Pedro também levanta a mão para cima. É necessário levantar a mão para cima, é necessário também estender a mão para que Jesus segure na sua mão, para que Jesus segure nas nossas mãos, porque muitas das vezes quando se Jesus tivesse estendido a mão para baixo para segurar Pedro, observe só uma coisa, se Pedro permanece de braço para baixo, como seria agora para ele aceitar a ajuda de Jesus? Mas não, ele estende a mão para cima, mostrando que ele quer também a ajuda de Jesus. Então, se você sente que está naufragando, se você sente que está afundando, clame por Jesus. Jesus com certeza vai estender a mão para baixo para te ajudar. Porém, é necessário você também estender a mão para cima, é necessário cada um de nós também estendermos a mão para cima e segurarmos na mão de Jesus. Louvado seja Deus. O outro grupo que ficou no barco representa o quê? Aquelas pessoas que estão na palavra de Jesus, porque Jesus que ordenou que eles passassem para o outro lado, passam também por aflições, passam também por lutas, passam por dificuldades, mas permanecem no barco. Não saia do barco, porque Jesus está
no controle de todas as coisas, e por mais que o vento esteja açoitando ali, eles não saem do barco sem a ordem de Jesus. E com certeza eles agora recebem, quando Jesus chega no barco, eles recebem Jesus com alegria e adoram ao Senhor. E ali Jesus entra no barco e acalma a tempestade, repreende o vento e repreende o mar, e segue-se grande bonança. Então, meu irmão, Jesus ele tem poder para isso, para repreender o vento, para calar o mar e para seguir grande bonança. Louvado seja Deus. Então, que Deus continue a nos abençoar, a nos fortalecer, a nos ajudar a permanecer no barco. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.